Então vamos lá para uma questão de regra de 3 composta que muita gente buga na parada. E tem uma pegadinha aqui. Então vamos aprender de uma vez por todas como que a gente faz esse Paranauê. Vamos lá. Em uma propriedade rural de 240 hectares de área, são utilizadas duas colheitadeiras, que levam 12 horas para fazer a colheita de grãos em toda essa propriedade. Com a aquisição de uma parte de fazenda vizinha, a propriedade passou a ter 400 hectares de área. Por isso, o proprietário investiu na adição de novas colheitadeiras, que agora levam 8 horas para cobrir a área antiga e a área anexada. Sabe-se que todas as colheitadeiras são de um mesmo modelo e realizam um trabalho com a mesma eficiência. O número de colheitadeiras adquiridas foi igual. Colheitadeiras, é um nome muito esquisito. Colheitadeiras, mano, meu Deus do céu. Então, olha só, quando a gente lê essa questãozinha aqui, a gente está vendo mais de duas variáveis. Se tem mais de duas variáveis, é regra de 3 compostas. Então, ele está falando de hectares, está falando de colheitadeiras, está falando de horas. E poderia falar mais coisa aqui, trabalhadores, dias. Então, você está falando mais de duas variáveis, regra de 3 compostas. Então, você já bateu o olho e falou, opa, regra de 3 composta. O que eu faço agora nesse Paranauê? Então, você vai vir aqui e você vai escrever todas as variáveis. Todas as variáveis que tem no probleminha. Todas. Qual que vai ficar no canto direito? A variável que você quer, o número de colheitadeiras. Então, vamos escrever esse cara aqui, vamos lá. Vou escrever hectares. Depois vou escrever horas. E depois colheitadeiras. Nome esquisito. Colheitadeiras. Tema da redação do Enem. O que fazem as colheitadeiras? Tô zoando, bora lá. Então, ó, 220 hectares, você vai escrevendo lá na primeira etapa, que sempre vão ser 2 etapas, o antes e o depois, tá? Então, 240 hectares. Em quantas horas que ele está gastando? 12 horas. Quantas colheitadeiras que ele tem? 2 colheitadeiras. Na segunda etapa, o que está acontecendo na segunda etapa? Ele adquiriu uma propriedade que passou a ter 400 hectares de área. Então, 400 hectares de área. Horas, ele fala que agora vão levar 8 horas. Tem que levar 8 horas. E a quantidade de colheitadeiras. Presta atenção. Pay attention, please. O que a gente vai fazer? Você sempre coloca esse cara aqui pra cima. Sempre. Felipe, sempre. Felipe, sempre. Felipe, todas as vezes, todas. Felipe, tem alguma exceção? Não tem exceção. Jura? Juro. De dedinho. Então você coloca esse cara aqui pra cima e você vai analisar cada uma dessas variáveis com essa variável resposta, que no caso é a colheitadeiras. Vamos lá. Quanto mais colheitadeiras você tem, você vai conseguir mais hectares ou menos hectares? Mais hectares. Não faz sentido, elas são diretamente proporcional. Se eu preciso colher igual esse cara. Agora vamos comparar horas e colheitadeiras. Quanto mais horas, quanto mais colheitadeiras, eu vou conseguir esse cara em menos tempo. Se eu tenho mais colheitadeiras trabalhando, eu vou precisar de menos tempo. Então esse cara aqui é inversamente proporcional, setinha para baixo. Então esse cara é o único que inverte. Então eu vou continuar escrevendo esse cara, 240 por 400 vezes, agora a gente sai multiplicando, e iguala aqui a variável resposta. 8 por 12 é igual a 2 por x. Corta esse zero com esse cara aqui. Corta o 12 com 24, dá 2, beleza? Corta esse cara com esse cara aqui, dá 20. Vamos reescrever para não virar bagunça. Então vai ficar 8 por 20 é igual a 2 por x. O que mais que eu posso cortar? Posso dividir por 4 aqui, né? 4 vai ficar 5 e vai ficar 2. Se eu multiplicar cruzado esse carinha aqui, vai ficar x vezes 2. 2x é igual a 5 vezes 2, que dá 10. Então o x aqui é 5, resposta letra E. Cuidado, jovem Padawan, se você marcou isso, tá cometendo os erros lá do Felipe de 2012, 2013, tu vai tomar ferro. Volta na resposta. Lembra que eu dou essa dica sempre. Quando você resolver uma questãozinha, que você tá achando o X da parada, quando você achar o X, lê de novo o comando. Ele tá falando assim, ó, o número de colheitadeiras adquiridas. A gente já tem duas. Aqui. Então a gente tem que adquirir 3 colheitadeiras para dar um total de 5. Então a resposta aqui que a gente vai adquirir é letra C de crazy.